Se eu fosse definir Oeste outra vez em uma frase, seria: os homens são patéticos. Eu sou um homem? Sou. Sou patético? Talvez, mas acho que não tão patético quanto os protagonistas deste longa, que vivem numa bolha de toxicidade tão grande que não conseguem se comunicar uns com os outros de forma saudável, resultando em uma convivência totalmente desarmoniosa. Oeste outra vez foi um sucesso no Festival de Gramado e finalmente chegou às telas dos cinemas nacionais. Será que vem aí um novo clássico do nosso cinema? Fica nessa crítica para saber mais. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o adorável cinéfilo, um estudante de cinema. Sejam bem-vindos de novo ao meu canal. E a crítica de hoje é sobre Oeste outra vez, escrito e dirigido por Érico Haas. Se alguém te falasse que hoje é o último dia da sua vida, você faria alguma coisa diferente? Bom, eu falo de um lugar muito pessoal quando falo de Oeste outra vez, afinal, Oeste outra vez é do meu estado, eu sou morador do estado de Goiás, moro em Goiânia. Érico Haas também. Já conheci o Érico Haas em 2 eventos, nos 2 ele falou sobre Oeste outra vez. Aliás, Érico, meu querido, um beijo se você estiver assistindo esse vídeo. Bom, e o filme reinventa o faroeste clássico ao situá-lo no sertão goiano, explorando a fragilidade masculina. A narrativa acompanha Totó, interpretado por Ângelo Antônio, dono de um bar que, inconformado com o término de seu relacionamento, contrata o pistoleiro aposentado Jerominho, interpretado por Roger Rogério, para eliminar seu rival Durval, interpretado por Babu Santana. Bom, esse é o pano de fundo de Oeste outra vez para uma sutil análise sobre homens e a sua incapacidade de lidar com solidão e abandono. O filme se destaca por subverter elementos tradicionais do gênero, apesar de apresentar personagens que se envolvem em um conflito típico de faroeste. A grande questão aqui é que são personagens frágeis e perdidos. A única personagem feminina do filme, ela aparece em apenas 3 minutos de tela, e a ausência dessas mulheres se torna muito onipresente na vida desses homens. Porque a existência deles acaba girando em torno das dores supostamente causadas a eles por essas mulheres. E como esses homens não foram ensinados a ter uma relação saudável consigo mesmos, esse tipo de abandono os leva a um processo autodestrutivo. Esse é o grande comentário do filme. Eu já comentei aqui em algumas outras vezes que eu gosto muito de filmes que falam sobre masculinidade tóxica, porque a minha geração foi muito afetada por ela, né? Nossa geração teve pais que cresceram nessa mentalidade. Mas o Érico Haas, apesar de tecer uma crítica contundente a essa masculinidade tradicional, ele não ridiculariza os personagens, mas os utiliza para fazer humor. E o humor vem especificamente do jeito com que o Érico Haas constrói os diálogos aqui dentro. Esses personagens têm como se estivessem conversas de elevador durante todo o filme. Quase que nenhuma cena tem um diálogo muito grande ou muito significativo. Eles sempre conversam frases como: vai chover, né? E aí o outro responde tipo: vai chover. É basicamente isso o filme todo. É muito engraçado quando você percebe sobre o que isso está falando. Gosto como também no meio de Oeste outra vez e no meio de toda essa toxicidade, o Érico Haas encontra tempo para fazer um leve, muito sutil comentário sobre a homoafetividade no meio dos homens. Tem 2 personagens secundários que estão em uma cena que eu interpretei como um leve aceno ao que a gente conhece como broderagem, né, no mundo de hoje. Em meio às imensas expressões de violência e poder que existem em Oeste outra vez, o Érico Haas coloca alguns personagens com os gestos sutis e olhares marcantes que sugerem uma complexidade afetiva que nunca é totalmente explorada. Na parte estética, o Érico Haas opta por uma câmera muito distante e muito estática. A câmera de Oeste outra vez pouco se mexe, ela tá sempre parada e sempre muito distante dos personagens, na maioria das vezes em zoom outs e quase nunca em zoom ins. Justamente porque ele quer mostrar como esses personagens estão distantes uns dos outros e de se entenderem, distantes de si mesmos. Isso amplifica a vastidão das áridas paisagens goianas, dando aquela sensação realmente de faroeste, de desalento, de desamparo, mas ao mesmo tempo pode provocar também um afastamento do próprio espectador. Afinal, a gente nunca se sente perto bastante desses personagens para, no mínimo, entender pelo que eles estão passando. Isso também é uma questão que se reflete no ritmo do filme. Para quem assistiu Comeback, o filme anterior do Érico Haas,
sabe que ele tem um estilo bastante lento, bastante parado. E aqui ele usa muitas cenas para mostrar o marasmo da vida interiorana. O que funciona para a narrativa composta, mas não deixa de o ritmo acabar ficando um pouco lento. Sinto que os atores também sofrem um pouco justamente por terem que trabalhar muito mais na expressividade do que no diálogo, porque eles têm pouco para falar e dentro do filme também tem pouco para fazer. Mas o elenco aqui é de um calibre tão bom que consegue superar isso. Um destaque óbvio para o Ângelo Antônio. O Ângelo Antônio, excelente ator, e aqui não é diferente. Ele tá muito bem nesse papel. Não é o primeiro homem tóxico sofredor que ele interpreta, e ele já traz toda essa bagagem também para esse personagem. O Babu Santana tem pouco para fazer. Eu adoro o Babu Santana, mas ele aparece pouco aqui. Mas o pouco que ele aparece, ele interpreta muito bem. Mas o grande destaque do filme para mim é o Roger Rogério. O Roger Rogério está interpretando aqui um atirador aposentado, o que lembra bastante o Comeback também. Só que ele é muito engraçado, porque ele é completamente desatinado, ele já tá idoso, então assim, ele não tem mais o mesmo fio, sabe, o mesmo feeling de antes. E é muito engraçadas as cenas dele com o Ângelo Antônio. Eu gostei muito também da dobradinha do Daniel Porpírio e do Adanilo. O Adanilo, para quem não lembra, veio de Renascer, né? A novela anterior que estava no ar na Globo. Gosto muito dele. Ele tá numa dupla aqui com o Daniel. O que eu acho muito interessante é a dupla que eu mencionei mais cedo, em que eu acho que o Érico Hasse encontra um espacinho para falar ali sobre a homoafetividade no meio heterossexual. Ou melhor, supostamente heterossexual. Mas apesar dos entraves de ritmo e de decupagem, Oeste Outra Vez se sai muito bem em explorar como os homens têm dificuldade de lidar consigo mesmos, porque eles são ensinados a reprimir os seus sentimentos, mas ao mesmo tempo eles sentem tanta coisa que colocam para fora das maneiras mais esdrúxulas e violentas possíveis. Não gosto de falar que o filme tem uma temática importante, porque eu acho esse termo um pouco perigoso, mas eu acho que Oeste Outra Vez tem uma temática muito pertinente ao momento em que estamos vivendo. Um momento onde, por outro lado, os homens têm sido mais incentivados a expressar seus sentimentos e lidar consigo mesmos de uma maneira mais saudável. Existem outros homens que continuam sustentando esses ideais de masculinidade tóxica e patriarcal. Oeste Outra Vez é um bom filme que já está em cartaz nos cinemas nacionais. Ele roubou minha mulher. Como é que alguém pode roubar uma mulher, seu papai? Mesmo que ela me largue, ela não vai voltar pra você. Por que não? Alguma já voltou? Você gostou dessa crítica? Não esqueça de deixar um comentário e um like, compartilhe com quem gosta de cinema, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e nós nos vemos lá.